Se você já sentiu o coração apertado por um amor que parecia impossível, se já buscou respostas para um relacionamento que não deu certo, ou até mesmo se já perdeu algo precioso e precisou da ajuda divina para encontrar, então esta história é para você. Hoje vamos falar sobre Santo Antônio de Pádua, um homem que viveu há séculos, mas cujo nome ainda ressoa nos corações de milhões de pessoas pelo mundo. Chamado de Santo Casamenteiro, protetor dos necessitados e intercessor dos milagres, sua história vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Santo Antônio não foi apenas um religioso comum. Ele foi um homem de fé inabalável, que enfrentou perseguições, provações e desafios extremos. Ele testemunhou milagres impressionantes, mudou a vida de incontáveis pessoas e provou que o amor e a fé podem transformar qualquer destino. Mas antes de entrarmos nessa história emocionante, eu te convido a fazer uma oração especial a Santo Antônio. Feche os olhos por um momento e concentre-se. Se você está buscando um amor verdadeiro, a restauração de um relacionamento, a paz no coração ou até mesmo uma graça impossível, essa oração pode ser o que você precisa agora. Oração a Santo Antônio, para o amor e a vida. Santo Antônio, amigo fiel de Deus e dos que sofrem, intercessor dos que buscam o amor verdadeiro, peço hoje que olhe por mim, que ilumine meus caminhos e me guie para encontrar a felicidade. Se for da vontade de Deus, traga até mim o amor que tanto espero. Fortaleça meus laços, cure minhas feridas e traga paz ao meu coração. Santo Antônio, que tantos milagres operou, atenda ao meu pedido e interceda por mim junto ao Pai Celestial. Amém. Se você sentiu a força dessa oração, deixe um amém nos comentários e compartilhe sua intenção nos comentários. Vamos criar uma corrente de fé e união. E antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você vai conhecer histórias incríveis, repletas de emoção, fé e milagres. Agora prepare-se, porque a jornada de Santo Antônio está apenas começando. Lisboa, Portugal. Ano de 1195. Naquela manhã, uma brisa suave soprava pelas ruas de pedra da cidade, enquanto o sol dourado iluminava as fachadas das casas simples. Foi nesse cenário que nasceu um menino que mudaria o destino de milhares de pessoas pelo mundo. Seu nome de batismo? Fernando Martins de Bulhões. Desde pequeno, Fernando foi diferente. Enquanto outras crianças corriam pelos campos e brincavam, sem preocupações, ele tinha um olhar profundo, uma sede por conhecimento e um coração bondoso. Seu destino já estava traçado. Ele apenas não sabia disso ainda. Seus pais, pertencentes a uma família nobre, esperavam que ele seguisse um caminho de prestígio, talvez como cavaleiro ou governante. Mas Deus tinha outros planos. Desde cedo, Fernando demonstrava uma sede insaciável por conhecimento espiritual. Enquanto os jovens da sua idade sonhavam com batalhas e riquezas, ele passava horas em silêncio, refletindo sobre as palavras das Escrituras. Mas o momento decisivo aconteceu quando, aos 15 anos, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Abandonou a casa dos pais e ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora. Ali, longe da vida confortável da nobreza, ele conheceu o verdadeiro significado da fé. As orações constantes, o trabalho árduo e a entrega total a Deus moldaram sua alma. Foi ali que ele entendeu. Sua missão não era acumular riquezas materiais, mas espalhar a palavra divina e ajudar os mais necessitados. O verdadeiro ponto de virada na vida de Fernando aconteceu quando ele recebeu uma notícia devastadora. 5 frades franciscanos haviam sido brutalmente assassinados no Marrocos enquanto pregavam o Evangelho. O impacto dessa notícia foi tão grande que ele tomou uma decisão radical. Inspirado pelo exemplo de fé dos mártires, ele decidiu deixar a ordem agostiniana e ingressar na ordem franciscana. Foi nesse momento que Fernando deixou de ser Fernando. Ele se tornou Antônio. Ao assumir o nome de Antônio, ele fez um compromisso: viver uma vida de humildade, serviço e amor absoluto a Deus. Mal sabia ele que a vida de um franciscano não seria fácil. Longe do conforto dos mosteiros luxuosos, Antônio foi enviado para viver como um humilde pregador. Ele enfrentou a fome,
o frio e a exaustão, mas nunca duvidou da presença de Deus ao seu lado. Mas a prova mais difícil veio quando foi enviado em missão ao Marrocos. Chegando lá, foi acometido por uma doença grave. Sem forças para continuar sua missão, foi forçado a retornar à Europa. Era um teste. Deus estava preparando Antônio para algo ainda maior. Após sua recuperação, Antônio ficou praticamente esquecido entre os franciscanos. Ninguém sabia o verdadeiro dom que ele possuía. Isso mudou em um dia inesperado. Durante um encontro, de frades, um pregador não apareceu e pediram a Antônio que falasse algumas palavras. O que aconteceu a seguir foi um milagre. Antônio começou a falar. Sua voz era firme, seu olhar ardia em paixão divina e suas palavras tocavam os corações como se fossem fogo. Todos ficaram maravilhados. O homem que ninguém conhecia agora era visto como um dos maiores pregadores da sua geração. A partir desse dia, ele foi enviado em missões por toda a Europa, espalhando o Evangelho com uma sabedoria e uma força que pareciam sobrenaturais. A fama de Santo Antônio começou a se espalhar como fogo em palha seca. De um monge silencioso e desconhecido, ele se transformou em um pregador cujo nome ecoava por toda a Europa. Mas nem todos estavam felizes com isso. Em uma época onde o medo e a superstição dominavam a mentalidade das pessoas, a pregação de Antônio era uma ameaça. Ele falava de um Deus vivo, de amor e compaixão, enquanto muitos líderes religiosos da época impunham medo e controle sobre os fiéis. Foi nesse cenário que surgiu seu primeiro grande desafio: os hereges. Na Idade Média, muitos grupos se afastavam da Igreja Católica, questionando suas doutrinas. Alguns deles eram sinceros buscadores da verdade, mas outros eram simplesmente oportunistas que usavam a fé para manipular as massas. E foi justamente diante desses opositores que Santo Antônio mostrou um dos seus primeiros grandes milagres. Cidade de Rimini, na Itália, estava tomada por um grupo que se recusava a ouvir a palavra de Deus. Eles ridicularizavam a igreja, zombavam da fé e se recusavam a ouvir qualquer sermão. Antônio tentou pregar, mas ninguém quis ouvir. Os líderes hereges mandaram a população ignorá-lo completamente. Mas o que aconteceu a seguir mudou a história daquele povo para sempre. Sem ninguém para escutá-lo, Santo Antônio caminhou sozinho até a beira do rio e começou a pregar, para as águas. A multidão que o seguia riu e zombou. Ele enlouqueceu, diziam, está pregando para o nada. Mas então, algo inacreditável aconteceu. As águas começaram a se mover. De repente, centenas de peixes emergiram, colocando suas cabeças para fora da água, como se estivessem ouvindo atentamente a pregação de Santo Antônio. Os olhos de todos se arregalaram. O silêncio tomou conta da multidão, e então, diante de um milagre tão evidente, as pessoas caíram de joelhos e pediram perdão. A cidade inteira se converteu naquele dia, e Santo Antônio entendeu que sua missão ia muito além do que ele imaginava. Fé move montanhas, mas também deve mover corações. Santo Antônio não era apenas um pregador. Ele via a miséria ao seu redor e não podia ignorá-la. Cidades inteiras sofriam com a fome, a injustiça e a desigualdade. Ele não suportava ver crianças morrendo de frio e fome nas ruas, enquanto nobres acumulavam riquezas. Isso o atormentava. Mas como convencer os poderosos a ajudar os pobres? A resposta veio de forma inesperada. Em um dos seus sermões, ele confrontou diretamente um comerciante extremamente rico, conhecido por sua ganância. Antônio disse a ele: diante de todos, se não abrir seu coração para os pobres, sua alma se tornará mais pesada que o ouro que tanto ama. O homem riu. Ignorou o aviso. Mas naquela mesma noite, ele teve um sonho aterrorizante. Viu-se carregando um saco de ouro gigantesco, tão pesado que esmagava seu corpo. Acordou desesperado e suando frio. No dia seguinte, foi até Santo Antônio e entregou toda sua fortuna para alimentar os famintos. E assim, mais um milagre aconteceu. O bem sempre atrai o mal. E quanto mais Santo Antônio ajudava, mais forças sombrias tentavam impedi-lo. Certa noite, enquanto orava sozinho em sua cela, sentiu um vento frio invadir o ambiente. As velas se apagaram e um silêncio opressor tomou conta do quarto.
Então, uma presença sombria se manifestou. Uma voz profunda e grotesca sussurrou em seu ouvido: "Pare agora, ou eu tomarei tudo de você." Antônio não se intimidou. Pegou sua cruz, segurou-a firme e exclamou: "Em nome de Cristo, vá embora." Um grito horrendo preencheu o local. A presença maligna desapareceu. Naquela noite, o demônio soube que nunca conseguiria deter Santo Antônio. Mas os desafios estavam apenas começando. Entre todos os seus milagres, talvez um dos mais conhecidos seja o milagre da Eucaristia. Em uma cidade tomada pelo ceticismo, um homem rico e influente desafiou Santo Antônio a provar que a hóstia consagrada era realmente o corpo de Cristo. Ele fez uma aposta. Prenderia sua própria mula sem comer por 3 dias e depois a soltaria diante de 2 opções: um monte de feno e a hóstia consagrada. Se o animal ignorasse a hóstia e fosse direto ao feno, significaria que a fé católica era uma farsa. A notícia se espalhou pela cidade. No dia marcado, uma multidão se reuniu. O animal estava fraco, faminto. Tudo indicava que correria direto para a comida. Mas então, quando a mula foi solta, ela ignorou completamente o feno e caminhou lentamente até onde Santo Antônio segurava a hóstia. Diante dos olhos atônitos de todos, o animal se ajoelhou. A cidade inteira testemunhou o milagre. Naquele dia, centenas de pessoas se converteram, e Santo Antônio provou mais uma vez que sua missão estava longe de terminar. Havia algo diferente naquela noite. O vento soprava frio, e uma estranha sensação de inquietação tomava conta da cidade. Santo Antônio estava em oração quando um velho mendigo se aproximou, arrastando os pés pela terra úmida. Seus olhos estavam cheios de dor e medo. "Padre, eu vi algo que não consigo esquecer." O mendigo tremia. Sua voz era fraca, mas carregava um peso invisível. "Diga-me, meu filho, o que foi que viu?" perguntou Santo Antônio, colocando a mão sobre o ombro do homem. O velho engoliu seco e respondeu: "O mal está à espreita. Vi uma sombra rondando sua igreja. Ouvi sussurros. Algo está vindo. Algo quer destruir tudo que o Senhor construiu." Por um instante, Santo Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que sua luta não era apenas contra homens descrentes, mas contra forças que desejavam apagá-lo da história. A fama de Santo Antônio crescia. Seus sermões atraíam multidões e os milagres se tornavam cada vez mais impressionantes. Mas isso incomodava os poderosos. Alguns líderes religiosos, temendo perder sua influência, começaram a conspirar contra ele. Acusações surgiram. "Ele está enganando as pessoas. Esses milagres são truques. Isso não pode ser obra de Deus." O clima começou a mudar. O que antes era admiração, agora se tornava suspeita e medo. Então veio a primeira grande ameaça. Um grupo de homens mascarados surgiu na escuridão da noite carregando tochas. Eles tinham um objetivo claro: destruir Santo Antônio. Mas o que aconteceu naquela noite, ninguém poderia prever. Santo Antônio estava sozinho na igreja, ajoelhado diante do altar. As velas tremulavam, lançando sombras assustadoras nas paredes de pedra. Foi então que ouviu passos, lentos, frios, cada um mais ameaçador que o anterior. Ele se levantou, seu coração acelerado. Os homens mascarados entraram. O brilho das tochas refletia em suas lâminas afiadas. "Chegou sua hora, padre. Você fala demais." Mas Santo Antônio não demonstrou medo. Ele os olhou diretamente nos olhos e com voz firme respondeu: "Se eu devo morrer por Cristo, então que assim seja. Mas saibam, ele está vendo tudo." Os homens hesitaram. Algo invisível estava ali. Uma presença forte, impossível de ignorar. De repente, as velas se apagaram sozinhas. Um vento gélido atravessou a igreja. E então, uma voz ecoou do nada: "Não toquem no ungido do Senhor." Os homens se apavoraram. Largaram as armas e correram para fora da igreja, gritando como se tivessem visto algo além da compreensão humana. Santo Antônio não se moveu, apenas sorriu. Ele sabia que Deus estava ao seu lado. O perigo não havia acabado. A cada dia,
Mais pessoas tentavam desacreditá-lo. Mas foi um evento impressionante que selou sua reputação para sempre. Em uma pequena vila, uma tragédia aconteceu. Uma mãe desesperada correu até a igreja com o corpo sem vida de seu filho nos braços. Ela chorava sem parar, suas lágrimas molhando a túnica de Santo Antônio. "Padre, por favor, me ajude", ela implorou, sua voz carregada de dor. O menino estava morto há horas. Seu corpo já estava frio. As pessoas ao redor baixaram a cabeça, incapazes de suportar a cena. Mas Santo Antônio olhou para aquela mãe e viu sua fé. Sem hesitar, ele tomou a criança nos braços e, diante de todos, ergueu sua voz ao céu. "Senhor, se for da tua vontade, devolva este filho à sua mãe." O silêncio tomou conta da igreja. Nada aconteceu. As pessoas começaram a perder a esperança. Mas então, um suspiro. Os olhos do menino se abriram e ele começou a respirar novamente. Um grito de espanto ecoou pela vila. A mãe caiu de joelhos, soluçando de alegria. Naquele momento, ninguém mais duvidou. Santo Antônio era um escolhido de Deus. Mas a fé sempre será testada, e o maior desafio de Santo Antônio ainda estava por vir. Uma noite, enquanto orava sozinho, uma presença sombria entrou na igreja. Desta vez, não havia vozes, não havia ameaças, apenas um frio cortante que penetrava até os ossos. Então, uma sombra tomou forma diante dele. Não era um homem, era algo além da compreensão. E então a entidade falou: "Por que continuar? Você já provou sua fé. Venha comigo e eu te darei tudo. Poder, riquezas, qualquer coisa que desejar." Santo Antônio sentiu o peso da tentação. O que faria se aceitasse? Se tivesse mais poder, poderia ajudar mais pessoas, salvar mais vidas. Mas ele sabia a verdade. Ele ergueu sua cruz e declarou: "Minha única riqueza é Cristo. Vá embora." A entidade rugiu em fúria. Um vento violento varreu a igreja, derrubando bancos e velas. Mas Santo Antônio não se moveu. Ele venceu a tentação. E naquela noite, soube que sua jornada estava chegando ao fim. Os ventos sopravam fortes naquela tarde. As nuvens pesadas pairavam sobre a cidade, anunciando algo iminente. O povo se reunia na praça, ansioso por mais um sermão de Santo Antônio. Mas algo estava diferente. Dessa vez, não havia apenas fiéis em busca de sua palavra. Havia inimigos, líderes religiosos, nobres e até mesmo mercadores que temiam a influência crescente do santo estavam ali, misturados à multidão. Eles queriam desafiá-lo, ridicularizá-lo, fazer com que perdesse sua credibilidade. E então ele começou a falar: "Irmãos, há algo que precisa ser dito. Algo que muitos tentam esconder de vocês." A praça ficou em silêncio. Vivemos em tempos sombrios, tempos onde a ganância fala mais alto que o amor, onde a luxúria destrói famílias, onde o poder corrompe até os corações mais puros. Mas saibam disto: nenhuma força do mundo pode impedir a verdade. Os opositores se entreolharam. Ele estava desafiando diretamente os poderosos, e isso era perigoso. Mas o que aconteceu em seguida, ninguém poderia ter previsto. Um dos nobres gritou: "Se você realmente fala em nome de Deus, prove. Faça um milagre diante de todos nós." O desafio foi lançado, e Santo Antônio aceitou. Entre a multidão, uma mulher desesperada segurava seu filho nos braços. A criança nunca havia falado uma única palavra na vida. Os médicos diziam que era impossível. Ela olhou para Santo Antônio, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Padre, eu acredito, mas por favor, ajude meu filho." O silêncio tomou conta da praça. Todos os olhares estavam fixos nele. Santo Antônio se ajoelhou diante da criança e tocou suavemente seus lábios. Então, fechou os olhos e orou: "Senhor, se for da tua vontade, conceda a este pequeno o dom da palavra." Nada aconteceu. Os opositores sorriram, prontos para humilhá-lo, mas então a criança olhou para a mãe. Seus pequenos olhos brilharam, e então, pela primeira vez na vida, ele falou: "Mamãe, Deus está aqui." A mulher desabou em lágrimas, a multidão caiu de joelhos, e os opositores fugiram. Naquela noite, Santo Antônio estava exausto.
Ele sabia que algo dentro dele estava mudando. Seu corpo estava mais fraco. Seu espírito, porém, nunca esteve tão forte. Enquanto orava em sua cela, ouviu um sussurro suave. Antônio, chegou a hora. Ele não teve medo, apenas sorriu. Ele sabia que sua missão na Terra estava chegando ao fim. Mas antes de partir, ainda havia algo que precisava fazer. No dia seguinte, um jovem se aproximou dele. Seu rosto estava pálido, sua expressão carregada de medo. Padre, eu pequei, e não há perdão para mim. Santo Antônio olhou dentro dos olhos do rapaz. Todos podem ser perdoados. Basta abrir o coração. Mas o jovem abaixou a cabeça. Eu fiz algo imperdoável. Roubei de minha própria família. Fui expulso de casa. Estou sozinho no mundo. Santo Antônio respirou fundo. Então pegou um pedaço de pão e entregou ao rapaz. Coma, e sua alma será restaurada. O jovem hesitou, mas aceitou. E assim que mordeu o pão, algo sobrenatural aconteceu. Ele caiu de joelhos, chorando intensamente. Seu coração foi tomado por um arrependimento profundo. Naquela noite ele voltou para casa e, para sua surpresa, foi recebido de braços abertos. O último milagre de Santo Antônio não foi curar corpos, mas restaurar almas. Dias depois, Santo Antônio sentiu que sua hora havia chegado. Ele pediu para ser levado para um convento em Pádua. Ali, cercado por seus irmãos de fé, ele fechou os olhos e sussurrou suas últimas palavras. Estou vendo. O Senhor, Ele está vindo me buscar. E então partiu. Mas Santo Antônio nunca realmente se foi. Seu nome atravessou os séculos. Seus milagres continuam a acontecer. Sua história ainda ecoa nos corações de milhões de pessoas pelo mundo. Sempre que alguém se sente perdido, sozinho ou sem esperança, Santo Antônio ainda está lá, olhando, intercedendo, ajudando. Os sinos ecoaram por toda a Pádua. A cidade estava em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tristeza e admiração. Santo Antônio havia partido, mas algo inquietava os frades que estavam ao seu lado nos últimos momentos. Nos momentos finais, ele sussurrou algo, palavras que ninguém conseguia esquecer. Estou vendo o Senhor, mas há algo mais, algo que precisa ser encontrado. E então, ele partiu. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente dos que estavam presentes. O que Santo Antônio quis dizer? O que precisava ser encontrado, e foi aí que começaram as investigações. O que eles descobriram mudaria para sempre a maneira como o mundo via Santo Antônio. Anos depois, a igreja autorizou a abertura do túmulo de Santo Antônio. Era algo comum para santos venerados, mas ninguém estava preparado para o que encontrariam. Quando abriram o túmulo, o corpo estava decomposto, mas algo ali desafiava todas as leis da natureza. Sua língua estava intacta, sem nenhum sinal de decomposição, como se ele tivesse acabado de falar. Os frades caíram de joelhos. O que aquilo significava? A resposta veio rapidamente. A palavra de Santo Antônio nunca morreria. Aquela era a prova final de que seu dom era eterno. E a pergunta que ficou foi: quantos ainda ouviriam sua voz? Os milagres não pararam com a morte de Santo Antônio. Pelo contrário, eles se multiplicaram. Havia relatos de pessoas que tocavam seu túmulo e eram curadas instantaneamente. Casais que pediam sua intercessão e encontravam o amor verdadeiro dias depois. Pessoas desesperadas que haviam perdido tudo recebiam sinais de esperança. Um homem contou que rezou para Santo Antônio pedindo um milagre financeiro. No dia seguinte, um desconhecido lhe ofereceu um emprego. Uma mulher perdeu seu anel de casamento e, sem esperança, pediu ajuda ao santo. Horas depois, um pescador encontrou o anel dentro do estômago de um peixe e devolveu a ela. Os milagres não paravam, e isso despertava um grande questionamento. Será que Santo Antônio ainda está entre nós? Relatos misteriosos começaram a surgir. Pessoas alegavam que viram um monge humilde andando pelas ruas, ajudando os necessitados. Ele nunca dizia seu nome, nunca pedia nada em troca, mas sempre que alguém perguntava quem ele era, ele apenas sorria e desaparecia. Havia algo inexplicável naquela presença, algo que muitos começaram a acreditar.
Santo Antônio nunca foi embora. Ele apenas mudou a maneira como se manifesta. Ele ainda caminha pelo mundo, ajudando aqueles que têm fé. Mas a pergunta que poucos ousam fazer é: e se ele já passou por você e você não percebeu? Agora que você conhece essa história, uma coisa é certa: Santo Antônio não é apenas um santo do passado. Ele ainda está aqui. Ele ainda ouve as orações. E se você acredita que precisa de um milagre, talvez este seja o momento certo. Talvez este seja o sinal que você estava esperando. Talvez hoje seja o dia em que Santo Antônio tocará a sua vida. E se você sente isso no coração, faça algo agora. Se inscreva no canal, porque aqui você vai conhecer histórias que transformam vidas, e compartilhe essa história. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje, porque no fim, o impossível sempre acontece para aqueles que têm fé. E Santo Antônio continua intercedendo por todos nós.